Três turistas reunidos no mesmo local e dispondo de uma bicicleta que pode levar somente duas pessoas de cada vez, precisam chegar ao centro turístico o mais rápido possível. O turista A leva o turista B de bicicleta até um ponto X do percurso e retorna para apanhar o turista C, que vinha caminhando ao seu encontro. O turista B, a partir de X, continua a pé a sua viagem rumo ao centro turístico. Os três chegam simultaneamente ao centro turístico. Aqui velocidade média como pedestre, a velocidade média como pedestre é V1, enquanto como ciclista é V2. Com que velocidade média os turistas farão o percurso total? Então vamos lá. Para poder entender essa questão, a gente começa ela montando um gráfico VT. Então é o que eu vou fazer, que é um gráfico de velocidade em função do tempo. Então eu vou pegar aqui, e a gente começa fazendo essa montagem de um gráfico para a gente entender melhor o que está acontecendo nesse problema. Então aqui para cima, na vertical, eu tenho V e aqui deitado na horizontal eu tenho T. Eu vou ter dois movimentos dentro desse gráfico. Um vai ser do ciclista e o outro do pedestre. Como o movimento é uniforme, eu vou ter linhas retas para representar. Então, a linha mais inclinada vai ser a da bicicleta, porque vai ter uma velocidade superior, e a linha menos inclinada vai ser do pedestre, com uma velocidade um pouco inferior. Então, aqui eu começo de bicicleta, carregando, uma pessoa carregando a outra, até um ponto X. E aí depois, quando a bicicleta chegar nesse ponto X, ele larga a pessoa e a pessoa segue andando, que seria aí com a velocidade do pedestre. Então, vou botar ela aqui um pouquinho menos inclinada. Só que o que acontece? Quando essa pessoa sai lá da origem de bicicleta, essas duas pessoas juntas, botar que a pessoa A e a pessoa B foram de bicicleta, a pessoa C já teria começado o trajeto andando. E ela começa o trajeto como pedestre. Deixa eu representar essa linha para cá. Vou copiar e colocá-la aqui embaixo. Opa, cadê? Vamos lá, colar. Então ela como pedestre, ela já vai estar se movimentando. Então eu vou começar ela aqui, se movimentando com a mesma inclinação. E aí qual que é o ponto? As duas pessoas, A e B, saem juntos da origem de bicicleta, começam o trajeto. E aí essa outra pessoa C, que está ali como pedestre, já começa andando. Quando eu chegar de bicicleta no ponto X, eu largo o pedestre ali e ele vai andando, que seria essa pessoa B, começa a andar. E eu volto de bicicleta para encontrar essa outra pessoa que tinha começado andando, que seria essa pessoa C. E depois de bicicleta, aí eles continuam juntos até chegar lá no centro turístico, completando aí esse nosso trajeto, tá? Então, é mais ou menos essa montagem. Então, aqui eu tenho a pessoa A, a pessoa A e B indo de bicicleta e a pessoa C está indo andando. Quando o A e o B chegam num ponto X, o A larga o B, volta, enquanto o B está indo andando. O B vai andando para o centro turístico e o A volta para encontrar o C. Quando o A encontra o C, aí o A e o C vão para o centro turístico e chegam juntos lá em cima. Beleza? Essa é a ideia aí do nosso exercício. Agora o nosso ponto é, como que a gente vai determinar essa velocidade média, Eu sei que a velocidade como pedestre é o V1, então a velocidade como pedestre, V1, e velocidade de bicicleta seria aí o V2. Então, vamos tentar montando equações aqui. O que acontece? Eu vou ter três intervalos de tempo aqui nesse problema. Eu tenho um tempo onde o A e o B vão chegar juntos nesse ponto X, que eu vou chamar de delta T1. Eu tenho tempo que a pessoa C vai levar até encontrar com a bicicleta, que eu vou chamar de tempo T2. E eu tenho o último tempo, que seria o delta T3, que é quando todo mundo vai chegar lá no ponto final, que seria esse centro turístico. Então eu tenho três intervalos de tempo. Isso aqui é um gráfico VT. A área do gráfico VT, ela é o nosso deslocamento. E eu preciso, para a velocidade média, do deslocamento dividido pelo tempo. Então, eu preciso do deslocamento, que seria a área desse gráfico, dividido pelo tempo. Então, vamos lá. Deslocamento, eu posso calcular como VT. Então, o ΔS é a velocidade vezes o tempo. E aí, como que eu posso fazer isso aqui? Essa nossa primeira linha, que eu até marquei aqui de vermelho, é quando eu estava com a bicicleta.
a bicicleta tem velocidade V2. Então, ó, vou colocar aqui, V2. Então, esse primeiro trajeto aqui, ó, esse pedaço aqui, qual que vai ser a área disso aí? Seria essa velocidade vezes o tempo. Então, ó, V2, esse deslocamento, vai ser V2 vezes o ΔT1, que seria o tempo necessário para fazer esse trajeto. Então, eu teria aí esse primeiro deslocamento. E esse outro trajeto aqui inteiro seria essa velocidade como pedestre, que seria o V1, vezes a soma de dois intervalos de tempo, que seria o ΔT2, que está aqui, mais o ΔT3, que está aqui. Então, deixa eu tomar cuidado na hora de apagar aqui, o meu deslocamento total, então o meu ΔS, é o V2 vezes ΔT1, mais o V1, que vai multiplicar ΔT2 mais o ΔT3. Então, isso é o meu deslocamento total para esse gráfico, tá? V2 vezes ΔT1 mais V1, que multiplica ΔT2 mais o ΔT3. E aí aqui eu tenho que tomar um cuidado, porque olha só, se eu prestar bastante atenção, vou marcar isso aqui com esse marcador, ó, aqui eu tenho a velocidade da bicicleta, aqui eu também tenho a velocidade da bicicleta. Como essas inclinações têm que ser iguais, essa velocidade da bicicleta que está marcada aqui em amarelo, ela vai me gerar movimentos de tempos iguais. Ou seja, o ΔT1, que seria a velocidade, o tempo associado a eu estar fazendo esse trajeto ali com a bicicleta, né, inicialmente, esse ΔT1 tem que ser igual ao ΔT3, que é quando eu vou fazer o segundo movimento de bicicleta, que é quando eu encontro ali o A e o C vão se encontrar e vão seguir para o centro turístico. Então eu vou ter que o ΔT1 e o ΔT3, eles são iguais. Por quê? Porque eles estão literalmente abaixo da mesma inclinação. Opa, deixa eu botar aqui de preto. Eles são os tempos que estão literalmente abaixo da mesma inclinação, que seria essa representação da velocidade da bicicleta. Então, por conta disso, eu tenho dois intervalos de tempos iguais, o ΔT1 e o ΔT3. Essa informação, eu vou deixar ela salva aqui, porque depois ela vai ser importante. Beleza? Como a minha velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo, o que eu posso fazer? Ó, velocidade média vai ser o deslocamento. Então, eu copio essa estrutura aqui inteira. Então, ó, copiar. Aí eu colo ela aqui na parte de baixo. Então, esse é o meu deslocamento dividido pelo tempo. Quem é o tempo? O tempo é a soma do ΔT1, o ΔT2 e o ΔT3. Então, eu vou colocar aqui embaixo. ΔT1 mais ΔT2 mais ΔT3. Então, esse aí seria o tempo do movimento. Bem, basicamente, o problema, em tese, terminaria aqui, né? Só que seria lindo se isso fosse aceito como resposta. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, como eu tinha dito que o ΔT1 e o ΔT3 são iguais, aonde está escrito ΔT3, eu vou substituir por ΔT1, beleza? Vou fazer aí essa troca. Então, aqui no denominador, eu já tenho 2 ΔT1. Então, vamos lá. Minha velocidade média vai ser V2 ΔT1 em cima, mais V1, que multiplica ΔT2 mais ΔT1, tudo isso dividido por 2 ΔT1 mais ΔT2. Bem, eu agora preciso achar uma relação entre o ΔT1 e o ΔT2. E para achar essa relação, o que eu posso fazer? Eu vou voltar aqui no nosso gráfico. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho que prestar atenção em outro ponto. Se eu pegar esse trajeto e esse trajeto que está aqui, ó, juntar esses dois trajetos aqui, que eu vou chamar, vou botar aqui uns pontos para facilitar a visualização. Eu vou dizer que aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C. Então, ó, se eu for de A para B e depois de B para C, é a mesma coisa que eu ir direto de A para C. Então, eu vou pegar e vou igualar essas posições, esses deslocamentos, tá? Então, o deslocamento de A para B mais B para C é igual ao deslocamento de A para C.
Eu vou fazer essas igualdades para poder criar uma relação entre os intervalos de tempo necessários, né, que seria ali o ΔT1 e o ΔT2, que eu preciso ali na velocidade média. Então, olha só, fazendo aí essa ponderação. Aqui eu tenho a velocidade da bicicleta, que é o V2. Deixa eu botar aqui a caneta de novo. Então, ó, aqui eu tenho o V2. Então, o meu deslocamento vai ser V2 vezes o ΔT1. Tem que botar aqui, senão a gente vai se perder. V2 vezes ΔT1. Depois, olha só, aqui a bicicleta vai voltar para encontrar essa pessoa. Se a bicicleta vai voltar, eu vou colocar a velocidade dela no sentido negativo. Então, vai ser menos V2 vezes o intervalo de tempo associado a essa volta, que é essa volta aqui que eu estou me referindo. Então, o intervalo de tempo vai ser ΔT2. Então, ó, menos V2 ΔT2. Isso tem que ser igual ao deslocamento que é indo de A para C direto. Só que aqui, essa linha menos inclinada é a velocidade do pedestre, que é o V1. E o intervalo de tempo é o ΔT1, aqui nessa primeira etapa, mais o ΔT2 na segunda etapa. Deixa eu apagar aqui para facilitar a visualização. Então, ó, primeira etapa, ΔT1, segunda etapa, ΔT2, que eu estou me referindo a essa linha aqui menos inclinada. Então, eu vou ficar como? Igual a V1, que multiplica. Aí, agora, eu vou ter ΔT1 mais ΔT2. Vou aplicar a distributiva aqui na direita, ficando com V2 ΔT1 menos V2 ΔT2, que é igual a V1 ΔT1 mais V1 ΔT2. Pronto. Agora, o que eu posso fazer? Ó? Eu pego esse V1 ΔT1 e jogo para a direita. E o V2 ΔT2 eu jogo aqui para a esquerda. Vou ficar com V2 que multiplica ΔT1 menos V1 que multiplica ΔT1 vai ser igual a V1 que multiplica ΔT2 mais V2 que multiplica ΔT2. Agora eu consigo colocar em evidência tanto o ΔT1 quanto o ΔT2. Então, eu vou ficar com ΔT1 que multiplica V2 menos V1. E do outro lado, eu vou ficar com ΔT2 que multiplica V1 mais V2. Esse V1 mais V2 que está aqui multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo, ficando com o ΔT2 sendo ΔT1 que multiplica V2 menos V1 dividido por V1 mais V2. Então, ó, é uma sopa de letrinhas que a gente tem aqui nesse exercício. Tá? Então, a gente consegue aí achar essa relação. Agora, eu volto na expressão que estava lá em cima e aí eu vou conseguir começar os processos de substituição. Então, ó, vamos lá. Deixa eu copiar aqui a mesma linha. Então, eu vou ter que a nossa velocidade média vai ser V1 que multiplica. Opa, deixa eu voltar lá na linha de cima. Vou copiar isso aqui e colar lá embaixo, que aí é mais fácil. Copiar aqui e colar aqui na parte de baixo. Colar. Pronto. Essa era a expressão que a gente tinha anteriormente. Agora, eu posso multiplicar ali na parte de cima, aplicar a distributiva aqui, ó, ficando com velocidade média sendo V2 ΔT1 mais V1 ΔT2 mais V1 ΔT1. E isso dividido pela parte de baixo, que é 2 ΔT1 mais o ΔT2. Aonde aparece o ΔT1, eu consigo colocar em evidência na parte de cima. Vou fazer então o seguinte, vou ficar com ΔT1 que multiplica em cima, ó, vou até marcar aqui de azul, esse V2 e esse V1 somados. Então, que multiplica V2 mais V1. E aqui, onde está escrito ΔT2, eu consigo substituir por aquela expressão que estava lá em cima. Então, ó, mais V1. Aí, aonde estava o ΔT2, eu vou substituir por isso aqui tudo. Então, ó, vou copiar aqui, copiar e colar aqui do lado. Então, colar.
Só tem que tomar cuidado para colocar um parênteses ali, para não misturar tudo. Beleza? E no denominador, até trazer isso mais para baixo, para não misturar com o que já estava ali na parte de cima. Beleza. E no denominador eu tenho 2 vezes o ΔT1 mais o ΔT2. Então, vou ficar com 2 vezes ΔT1 mais o ΔT2, que é justamente essa estrutura aqui inteira. Então, copiar e colar aqui no denominador. Então, ficou aí essa expressão gigantesca. Agora, olha só, vamos multiplicar ali na parte de cima. Eu vou ficar com V1, que multiplica o ΔT1 lá na estrutura de cima. Até é mais fácil cortar logo esse ΔT1, porque olha só, ele aparece em todos, então eu posso simplificar. Acho que fica mais fácil, ele aparece em todas as parcelas, então eu posso acabar simplificando direto. E agora eu vou ficar com, vamos lá que a gente tem que reduzir esse termo, reduzir esse termo que está gigante. Então a nossa velocidade média vai ser V2 mais V1, ou V1 mais V2, tanto faz. Então, vou repetir a primeira parte. Mas, na segunda parte, eu vou ficar com V1, que multiplica V2 menos V1. Então, V2 menos V1, dividido por V1 mais V2. V1 mais V2. Tá aí. E, no denominador, eu vou ter 2 mais V2 menos V1, então V2 menos V1, dividido por V1 mais V2. V1 mais V2. Até conferir se está certinho ali o termo. Bem, é isso aí mesmo. Agora, o que eu preciso fazer? Eu posso resolver essas somas de fração. Então, somando as frações, eu teria que multiplicar os denominadores e multiplicar cruzado, tanto em cima quanto embaixo. Então, fazendo aí essa estrutura. Nossa velocidade média vai ser, aqui ó, na parte de cima, eu teria o número 1. Então, vai ficar 1 vezes V1 mais V2. Então, eu vou repetir no denominador da parte de cima, V1 mais V2. Então, vamos lá. V1 mais V2. E agora, multiplicando cruzado, eu vou fazer V2 mais V1, ou V1 mais V2, tanto faz. Então, esse termo vezes ele mesmo. Então, esse termo vai ficar ao quadrado. Seria V1 mais V2 que multiplica V1 mais V2. Então, vou colocar ele aqui ao quadrado. Então, ó, V1 mais V2 ao quadrado. E o número 1 que multiplica o V1 que multiplica V2 menos V1. Então, vou ficar com mais V1 que multiplica V2 menos V1. Então, a parte de cima está pronta. Na parte de baixo agora, mesmo processo. Coloca 1 no denominador, você vai multiplicar os denominadores, colocar uma barra aqui gigante. Agora, no denominador primeiro, V1 mais V2 e no numerador. Aí agora eu tenho 2 vezes o V1 mais V2, que vai ficar 2 V1 mais V2, e o 1 que multiplica o V2 menos V1. Então, mais V2 menos o V1. Então, tá aí essa nossa estrutura. Agora, eu tenho aqui uma divisão de fração. Para dividir essas frações, eu repito primeiro a primeira fração e multiplico pelo inverso da que está embaixo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa reduzir logo de cara. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a resolver a parte de cima. Se eu fizer ali V1 mais V2 ao quadrado, né, vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ou seja, V1 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes o V2 mais o quadrado do segundo, que seria V2 ao quadrado. Mais, aí aplicando a distributiva aqui, V2 vezes o V1 e vice-versa, né? Vai ficar V1 vezes V2 menos V1 ao quadrado, que seria o V1 vezes ele mesmo, dividido por V1 mais V2. Estou fazendo bem passo a passo. Então, V1 mais V2. Aí, coloco essa barra do denominador de novo. E ali na parte de baixo, eu posso fazer
2 vezes o V1 mais o V2, então vai ficar 2V1 mais 2V2 mais V2 menos o V1, tudo isso dividido por V1 mais V2. V1 mais V2. Esse V1 e o V2 eu posso acabar simplificando ele, né? Mas vamos simplificar a primeira parte de cima. Ó, o V1, né, tem positivo e negativo na parte de cima, eu posso cancelar. Eu tenho 2V1, V2. E aqui V1, V2. Somando vai ficar 3V1, V2. Então, ó, vamos lá. Voltar aqui para o vermelho. Então, mais uma linha. A velocidade média vai ser... na parte de cima eu tenho 3V1, V2. Então, 3V1, V2 mais V2 ao quadrado dividido por V1 mais V2. Então, dividido por V1 mais V2. Multiplicando com o inverso do que está embaixo. Então, vai ficar V1 mais V2 em cima. E embaixo eu vou ficar com 2 vezes o V1, 2V2. Vou até voltar isso aqui para o que estava antes, porque eu acho que ficou pior do jeito que eu coloquei aqui. Vamos lá, vai ficar 2V1 mais V2. Ó, 2V1 mais V2. Voltar para o que estava antes. Mais V2 menos V1. Então, mais V2 menos V1. Só para tentar deixar menor aqui o termo. Eu posso cortar esses dois, ficando com a velocidade média sendo 3V1, V2 mais V2 ao quadrado, dividido por essa estrutura que seria 2 vezes o V1 mais o V2. Então, 2 vezes o V1 mais o V2, mais V2 menos o V1. Então, por enquanto, a gente fica aí com essa estrutura. Dá para reduzir... agora sim, eu vou ajeitar a parte de baixo. Dá para reduzir essa parte de baixo, para não complicar tanto ali anteriormente. Então, eu vou fazer. Agora, eu volto para o que estava na distributiva, né? Faço esse processo aqui, para a gente reduzir agora no denominador. Acabei fazendo o processo de ida e de volta, só para tentar explicar melhor essa parte final aqui. Então, V2 ao quadrado. O numerador está pronto. Agora no denominador. Então, ó, 2 vezes o V1 mais 2 vezes o V2. Aí, do outro lado, eu vou ter V2 menos o V1. Aqui, o que eu posso fazer? Ó, vou agrupar. 2V2 mais o V2 vai ficar 3V2. E aqui, 2V1 menos o V1 vai ficar só o V1. Então, vamos lá para o nosso final. 3V1, V2 mais V2 ao quadrado dividido por 3V2 mais o V1. E assim a gente fecha o nosso exercício. Você poderia colocar ali o V2 em evidência, ali na parte de cima, mas eu acho que isso aqui já está muito bem respondido. Colocando em evidência ali na parte de cima, ficaria isso aqui, ó. 3V1, V2 mais V2 vezes o V2, né? Porque ele está ao quadrado. E embaixo seria 3V2 mais o V1. Colocando em evidência o V2, ficaria V2 que multiplica 3V1 mais V2. Né? Porque se eu multiplicasse o V2 com 3V1, daria 3V1, V2. E multiplicando V2, V2, eu volto para o V2 ao quadrado. E aí no denominador, o V2 mais o V1. Então a gente pode terminar aí o problema, né? Ficou um problema bem longo, são muitos processos, mas eu acho que eu fui bem passo a passo para poder entender aí, né, como que a gente termina cada uma das equações, o que a gente faz com cada termo, tá? Então, nossa velocidade média termina aí. Então fica V2 que multiplica 3V1 mais V2 dividido por 3V2 mais o V1. E a gente fecha aí o problema. Valeu, rapaziada! Meu querido, se eu conseguir te ajudar de alguma maneira, eu só peço que você curta esse vídeo e que se inscreva no canal. E se quiser ajudar na manutenção desse tipo de playlist, eu deixei um QR Code aqui também na tela. Valeu, um abraço, tamo junto!